Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, nós vamos fazer um mergulho um pouco mais aprofundado com relação à formação da monarquia na Inglaterra, as suas características, como a concepção política vai influenciar na formação dessa monarquia, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns e o conflito, até mesmo o conflito com a França durante a Guerra dos 100 Anos, vai deixar uma influência considerável na formação dessa monarquia, não é? Porque em algum momento desse conflito, que é chamado de Guerra de 100 Anos, que na verdade durou 116, o conflito não vai coexistir, ser executado, evidenciado de uma forma que não tem interrupções. Tem momento que vai ter interrupções, o exército, um ou outro, entra numa espécie de cessar-fogo, de acordo, para que um ou outro viés possa ser exaltado, possa ser colocado em prática. E a da paz naquele momento seria, dependendo da situação, mais importante. Pois bem, abrindo novamente o nosso querido livro, na página 132, foi colocado ali que no período das cruzadas, muitos recursos foram colocados, né? Foram gastos pelo rei Ricardo Coração de Leão para formar seus exércitos, principalmente na famosa Cruzada dos Reis. Isso gerou várias crises políticas e econômicas na Inglaterra, fazendo com que nobres passassem a contestar o reino de Ricardo. Contestação desse reino de Ricardo. Houve também crise nas terras cultiváveis, pois se investiu pouco nas plantações e muitos camponeses tomaram posse delas. Visando conter ações que ferissem as vontades políticas dos nobres ingleses, a chamada Magna Carta foi instituída pelo rei João Sem Terra em 1215, com a função de limitar o poder real. Então essa carta, essa constituição que foi criada para limitar o poder real, a gente sabe muito bem que isso iria causar algum tipo de conflito, né? O rei, quando visse, exemplificasse, tivesse uma condição de ter a nítida impressão de que que seu poder está sendo reduzido, fatalmente ele vai questionar, ele vai esbravejar, ele vai ficar incomodado com isso, e daí vai surgir determinadas situações de conflitos esses conflitos serão muito importantes. E então, o que acontece? Na mesma página nós temos a foto do Ricardo Coração de Leão, que foi rei da Inglaterra, e temos uma legenda que diz assim: Ricardo Coração de Leão foi rei da Inglaterra e ficou conhecido por ser guerreiro e ter liderado suas tropas nas cruzadas. Diferentemente de outros estados monárquicos, a Inglaterra organizou por meio dessa carta, essa Magna Carta, os poderes do rei. Em Portugal e na Espanha, por exemplo, o rei governava de forma absoluta. No século XIII foi criado um parlamento, não é, bilateral que atendia às diversas classes sociais inglesas de acordo com sua influência econômica. Sendo assim, foram estabelecidas duas câmaras, aquele que eu mencionei inicialmente, né, nesse recomeço. As câmaras dos lordes e a Câmara dos Comuns. Vamos lá conhecer essas duas instituições de forma mais aprofundada. A Câmara dos Lordes representava a nobreza real, que tinha mais acesso a direitos políticos, pois controlava boa parte das atividades econômicas. Os lordes eram indicados pelos reis, havendo entre eles nobres
leigos e cavaleiros, bem como representantes da Igreja Católica, Nós temos agora a Câmara dos Comuns, que eram formadas por integrantes da nobreza que não tinham muita expressão social na Inglaterra, chamados de gentry. Sempre se elegiam pelo voto censitário, ou seja, de acordo com suas riquezas, mesmo que pequenas. O voto censitário é um voto que só pode participar das questões políticas aqueles que tivessem uma condição financeira, que comprovassem essa condição financeira para poder participar da vida política, não é? Da vida política. Então, a função, prosseguindo aqui na página 132, a função de ambas as câmaras era criar leis econômicas, políticas e sociais, bem como controlar os impostos e tributos cobrados pelo rei. Dessa forma, era estabelecido o controle necessário sobre possíveis gastos indevidos que pudessem prejudicar a nobreza. Indo para a página 133, nós temos aqui, já na França, a Guerra dos 100 Anos teve papel fundamental na unificação territorial. Já a França, repetindo, a Guerra dos 100 Anos teve papel fundamental na unificação territorial e formação de um Estado monárquico. Com a queda do Império Romano do Ocidente, ele caiu e deixou de existir, e a fragmentação política e territorial que levou ao surgimento dos feudos, a França estava bastante descentralizada. Como vimos, a região de Flandres, importante local produtor de lã e um dos feudos da França, foi um dos motivos para a Inglaterra buscar a conquista dos reinos franceses, o que acabou com a tentativa de sucessão do trono francês pelos ingleses. Ponto. Prosseguindo, após várias vitórias dos ingleses, que culminaram com a tomada da cidade de Paris, os franceses reagiram a partir de um sentimento nacionalista originado pela camponesa Joana d'Arc, que vai liderar o exército francês durante a Batalha da Guerra dos 100 Anos, não é? E é ela que vai ser responsável por a formação do Estado Nacional francês, sem dúvida nenhuma, não é? Claro que ela não vai enfrentar várias resistências naquele momento, naquele período, por ser mulher, não é? Isso é inegável, essas resistências que ela vai enfrentar. E soube enfrentar bravamente, superar todos os obstáculos e fazer com que a autoestima e o sentimento dos franceses pudessem ser resgatados. Não é isso? Nós iremos concluir a nossa aula por aqui, não é? Antecipando somente que na próxima aula nós iremos estudar sobre a teoria absolutista, como essa teoria vai ser consolidada, como os teóricos vão exemplificar esse novo movimento como sendo um movimento ideal, como sendo uma teoria que vai fortalecer cada vez mais o poder do rei. A gente vai estudar quais são as características e as consequências desse movimento absolutista de forma consistente agora, com um viés teórico dando todo esse suporte, não é? Tá bom assim? Tchau, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.